Eu tive um pai com problema de alcoolismo. Eu tive um pai alcoólatra. Dou aqui meu pequeno testemunho e como foi difícil vivenciar isso em minha família. Desde criança, eu lembro de algumas fases muito difíceis, porque para uma criança todo pai é um herói. E eu via o meu herói muitas vezes nas calçadas. Eu pude perceber. Lembro-me de uma imagem de uma noite, uma madrugada, alguém bater lá na porta da nossa casa e minha mãe, sempre guerreira, sempre lutadora, junto com ela pegou os seus dois filhos, eu e minha irmã, e foi junto ao G Barbosa, na porta do G Barbosa, e trouxemos ele nos braços com muita dificuldade. Meu pai, ele tem a sua história. Hoje, mais do que ontem, eu aprendi que aquele sentimento que às vezes eu tinha por ele, às vezes era um sentimento que parecia ódio, que na minha cabeça eu não conseguia entender por que ele não se amava, por que ele não vencia, porque ele não queria vencer esse vício tão destrutivo. Então, para mim, era uma questão de escolha. Para mim, era só ele olhar um pouco mais ao lado, ver a família dele. Para mim, era algo assim simples, ver a família que ele conseguiria. Hoje eu consigo compreender sem julgamento que aqueles pré-julgamentos é o que muitas vezes a gente faz por não ter conhecimento, por não ter maturidade. O padre Fábio de Mello, ele conta um relato sobre a vida dele. Ele também teve um pai alcoólatra. E ele diz algo que eu abracei para a minha vida. Ele fala que o que ele sentia não era ódio. O que ele sentia era indignação. Ele ficava indignado como alguém que ele amava tanto poderia se desprezar daquela forma. Então daí eu aprendi que quem vive o alcoolismo, quem vive os vícios, muitas vezes é porque não encontra em si mesmo razões existenciais e nunca é culpa dos outros, mas é sim uma realidade de não conseguir olhar para dentro de si e não encontrar razões para viver. Então foi muito difícil conviver com meu pai. Eu lembro que ele passou muitos anos desempregado e quando eu trabalhava, eu levava alimentos para ele e às vezes o vício estava tão impregnado que ele vendia o alimento para comprar a bebida. Lembro-me de muitos fatos muito tristes da minha infância, da minha adolescência, já adulto, no desespero de tentar fazer com que ele compreendesse. E a minha alegria era chegar às vezes na casa dele de surpresa e quando eu chegava lá encontrava ele tomadinho banho, arrumado, né? Como uma planta que abre, que desabrocha para a luz. Minha alma dizia: meu Deus, será se agora ele vai conseguir? Mas logo ele voltava novamente. É realmente uma questão de querer sair dessa realidade e de tentar encontrar. E muitas vezes ele no desespero dizia: eu vou por você meu filho, eu vou deixar de beber. Também é uma coisa importante saber e dizer que enquanto a gente faz pelos outros, a gente nunca consegue. Enquanto ele tentava fazer por mim, ele nunca conseguiu. E só parou de beber porque a doença tomou conta. E aí já não era nem questão de querer, mas a realidade foi sobrepõe a necessidade. E aí eu posso dizer que ele morreu assim, alcoólatra, sem conseguir encontrar razões existenciais para a vida dele. É muito difícil. Você que tem um pai, você que tem alguém na família que vive no alcoolismo, sabe o quanto é difícil. Mas nunca desista dele. Para mim, eu sempre tive uma coisa no meu coração. Às vezes as pessoas diziam: rapaz, deixa de lado. Mas na minha mente, a única coisa no meu coração que vinha era: ele é meu pai. Eu não tive escolha, foi o pai que Deus me deu. E assim como a gente aprende com os bons exemplos, a gente também pode aprender com os maus exemplos. Não de tudo, eu aprendi coisas ruins, mas alguma coisa também eu sempre tive algo no meu coração
Eu sempre disse isso para mim. Eu quero ser um pai, o pai que eu queria para mim. E eu espero que eu esteja tentando, o melhor, eu espero que eu esteja sendo esse pai, me esforçando o máximo para que os meus filhos tenham um pai melhor do que o que eu tive. Alguns aprendem com seus próprios erros e outros usam os erros para justificar as suas mazelas. Eu tento aprender com os meus erros. Nunca desista do seu pai, nunca desista da sua mãe, nunca desista. Tenha muita fé e saiba que não é nada pessoal, saiba que não é por causa de você. Às vezes a gente se culpa. Meu Deus, o que eu faço para que... né? Mas tudo tem um porquê. As coisas boas e as coisas ruins acontecem na vida da gente sempre com um objetivo maior. E Jesus nos ensina a carregar a nossa cruz. Jesus nos ensina que este mundo haveis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então eu tive sim um pai alcoólatra, convivi com isso e hoje eu extraio dessa realidade aquilo de melhor para que eu não prossiga isso, para que essa corrente seja quebrada. Hoje eu sei o que é o mal que o alcoolismo pode trazer na família. Então esse é o meu testemunho. Espero que sirva para você que está assistindo, para alguém. Essa é a intenção, sempre com as palavras e com o testemunho, catequizar esse mundo. Muito obrigado pela sua atenção.